E agora nós vamos fazer uma diferença entre moral e costumes, ou como o Miguel Reale chama, trato social. Primeiramente, a moral é uma forma de pensar, certo? Consequentemente, ele pode ser uma forma de agir ou não. Já o costume, não. O costume é uma forma de agir diário. Ou seja, já virou regra, uma mini regrinha básica. Essa é a diferença da moral e do costume. E se você não faz ela, existe uma certa sanção social. Ela não é tão ela é mais forte do que a própria moral, porque o costume, ele, como eu disse, é diário e ele é tido como regra. A moral não é tão assim. Pelo menos não era para ser, não é? E pode coincidir ou não com as regras morais. Ou seja, o costume ele pode, como eu estou dizendo, ele pode ter um conteúdo moral ou não. Como, por exemplo, ficar numa fila. Ficar numa fila ela é um costume. Só que, geralmente, ela pode ser permeada por um conteúdo moral. Ah, vou ficar na fila porque é certo, não sei o quê, não vou fazer merda, não vou furar fila. Pode haver conteúdo moral ou não. Então essa é a diferença do costume para a moral. E com isso, a gente pode agora destrinchar. Eu vou montar um quadro, eu acho que ele já deve estar aparecendo na tela, um quadro para a gente poder destrinchar cada uma das diferenciações entre costume, moral e direito. Primeiramente, o que o direito tem que a moral e o costume não têm? A coerção objetiva. Tá pensando te dar uma sacadona, seu... Ele impõe. Quando eu falo coerção objetiva, eu vou citar a diferença entre coerção objetiva e a coerção subjetiva. Primeiramente, a coerção objetiva é ele pegar você mesmo pelo braço e foda-se. Essa é a coerção objetiva. Pegar seu bem, tirar você e pegar e já era. Isso é coerção objetiva. A coerção subjetiva é a própria do que acontece hoje em dia. Que é o que? Através do social e através do psicológico. Uma coerção psicológica e uma coerção social. O que é uma coerção social? É de excluir a amizade, não querer falar com você, te falar, inventar mentiras sobre você, tentar te sancionar economicamente. Tudo isso são coerções subjetivas. E hoje em dia existe isso. Na época de Miguel Reale, isso não existia. Então, por isso que eu faço essa ressalva para vocês, porque o Miguel Reale ele falava na época de João Bolinha. Era uma época muito antiga. Então não existia formas de coerções subjetivas. Hoje ele chamava de sanção social. Só que sanção social antigamente era muito fraquinha. Antigamente era só, não vou falar com você, tal, pronto. Hoje em dia ela toma um patamar muito mais forte. Muito mais forte de perder a amizade de um monte de gente não querer falar com você, perder emprego. Isso é uma coerção subjetiva. Hoje existe isso. Existe essa coerção subjetiva. Ou seja, a moral está se tornando cada vez mais coercitiva indiretamente. Já avisei que vai dar merda isso. É bom salientar isso para vocês. Outro detalhe também que o direito tem heteronomia. Heteronomia é um dos requisitos que tem sobre a coerção. Porque se não tem coerção, não existe heteronomia. E o que é isso daí? É a ideia de que que além de ser imposto, você não pode escolher entre fazer ou não fazer. Diferente da autonomia que você escolhe, imagine só você foi condenado a 5 anos de prisão. Depois eu faço, deixa ele guardado aí. O que é isso? Quando eu tiver uma vontade, peraí que eu vou tomar um café, daqui a pouco eu cumpro minha pena, tá certo? Até mais aí, falou aí, tribunal. Já pensou se fosse assim? Ou então você foi condenado a pagar R$1.000 para fulano de tal. Fulano de tal, daqui a... deixa eu ver... Olha, daqui a 50 anos eu pago, tá? Já pensou? Então por isso que existe a heteronomia, que é exatamente isso. Que
ele, além de ser uma coerção, é algo que você não pode escolher entre fazer ou não fazer. Então existe isso no direito que em outros lugares também, como por exemplo moral não tem. Mas um outro detalhe também, a moral não tem, mas o costume tem. Porque o costume ele é como se ele criasse uma regra, e quebrar essa regra existe a sanção social. É exatamente isso que ele fez no quadro dele, Miguel Reale, que ele botou como o costume como heteronomia e não botou a moral. Então, hoje em dia, pelo menos é o que eu vejo, o costume ele está cada vez mais permeado pela moral. Antigamente, quando o Miguel Reale fez isso aqui, não existia esse permeamento mais forte. Por isso que hoje em dia existem sanções sociais também para a moral. Eu não botei aí nesse quadro que vocês estão vendo, mas só que eu acredito que existe também. Então hoje a moral ela está muito mais com heteronomia do que antigamente, na época que Miguel Reale fez esse quadro aqui para vocês. Ou seja, existem sanções mais fortes, sanções sociais mais fortes, tanto quanto o costume, em regra de grupos. E o direito também é bilateral, ou seja, é entre pares, entre pessoas. E todos eles são, a moral é entre pessoas e o costume também é bilateral. Então todos são, costume, moral e o direito são bilaterais. E mais uma vez, outra coisa que os outros não têm é a atributividade. O que é a atributividade? Ele é um laço, uma obrigação que se tem com o direito. Então, resumindo tudo, o direito, ele impõe, ele não pode ser escolhido entre fazer ou não fazer, quando ele impõe alguma coisa, ele é bilateral e ele tem um laço de que ele pode exigir de você uma obrigação, que é respeitar a lei. Porra, tudo isso? Agora vamos destrinchar um pouquinho mais o que é essa atributividade. Agora que eu fiz esse resumo tal. A atributividade, ela é objetiva, lógico, porque existe uma prestação exigível. Se ela não fosse objetiva, seria, como eu disse, ela seria autônoma. Ou seja, qualquer dia eu pago, não existe aquela objetividade, uma prestação exigível. E ela é uma pretensão ou ação garantida. Então a atributividade, ela existe esses três termos. Ela é intersubjetiva, existe uma relação, ela é objetiva, existe uma prestação e ela é garantida. É uma pretensão ou ação que existe garantia. Essas três coisas fazem parte da atributividade do direito. Costume e moral não têm a coerção objetiva e não possui a atributividade, que é aquele laço obrigacional objetivo, que é aquilo, intersubjetividade, objetividade de prestação e garantia de pretensão, ou seja, elas não têm isso. Então, eu falei sobre todos os detalhes e por hoje acabou. Espero que tenham gostado. Foi bem simples até, e gostou, compartilhe, joinha, ajude o canal e até a próxima, galera. Eu até esqueci de falar isso no outro vídeo. Fica pra esse também. Até mais.